Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor, teu Deus. Porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus do rebanho e do gado, no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães asmos, sem fermento, pão de aflição, porque apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia em que saíste da terra do Egito. Fermento não se achará contigo por 7 dias, e todo o teu território, também da carne que sacrificares à tarde, no primeiro dia nada ficará até pela manhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo em que saíste do Egito. Então a cozerás e comerás no lugar que o Senhor teu Deus escolher. Sairás pela manhã e voltarás às tuas tendas. 6 dias comerás pães asmos, e no 7º dia é solenidade ao Senhor teu Deus. Nenhuma obra farás. 7 semanas, verso 9, contarás, quando a foice começar na seara, na colheita, entrarás a contar as 7 semanas. E celebrarás a festa das semanas ao Senhor, teu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o Senhor, o teu Deus, te houver abençoado. Alegrar-te-ás perante o Senhor, teu Deus, tu, o teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva, e o levita que está dentro da tua cidade, e o estrangeiro, e o órfão e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás esses estatutos e os cumprirás. A festa dos tabernáculos, verso 13, celebrá-la-ás por 7 dias, quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar. Alegrar-te-ás na tua festa, tu e o teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão nas cidades. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. 3 vezes no ano, todo homem que estiver entre vocês aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas, na festa dos tabernáculos. Porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Amém. Amém. Nós estamos no mês da música, o nosso tema é sintonizados. Nós temos aprendido que devemos estar sintonizados em Jesus, na sua vontade, e isso proporciona uma sintonia entre nós, proporciona estarmos sintonizados uns com os outros, mas o nosso Deus é um Deus que gosta de festa. E prova disso é que Ele ordenou ao seu povo que fizesse para Ele 3 vezes por ano festa, que durava 7 dias.
Já pensou você ir num aniversário que dura 7 dias? Já pensou você ir num casamento que dura 7 dias? Já pensou você ser convidado por um churrasco e ele durar 7 dias? Sete dias, uma semana. Portanto, um Deus que pede para o seu povo celebrar 3 vezes por ano festas que duram 7 dias, só pode ser um Deus que gosta de festa, só pode ser um Deus que gosta de celebração, só pode ser um Deus que quer ver um sorriso no nosso rosto. E é verdade que a vida trabalha duro, a vida, essa danada. A gente faz planos, a gente se prepara, a gente planeja, a gente trabalha, a gente sonha, mas a vida, essa danada, ela não está nem aí para o nosso planejamento. Ela vem rasgando. E aí, meu amigo? Ela frustra a gente, decepciona a gente, porque a gente vai crescendo, vai ficando velho, o tempo vai passando e a gente almeja algumas coisas. E a gente fica pensando, quando eu chegar nessa idade ou naquela idade, ou quando eu chegar nesse ponto da minha vida, eu espero estar desse jeito, desse jeito, desse jeito. Eu não sei se você já reparou, mas as mães e pais também, mais as mães do que os pais, mas geralmente os pais, quando os seus filhos ficam adultos, se casam e vão constituir e criar suas famílias, eu reparo que vira e mexe eu ouço alguns pais falarem uma frase muito, muito peculiar. E geralmente o que eles falam é assim, ó: meus filhos estão tudo criados. Você já ouviu essa frase? Você está conversando com a pessoa e falando da vida, falando das situações da vida, das circunstâncias da vida, daquilo que nos acontece, daquilo que somos acometidos e muitas vezes nem esperamos, não aguardamos, nós não nos preparamos e os imprevistos acontecem, e os problemas batem à nossa porta, e chega uma enfermidade, chega um problema de relacionamento, e chega uma dificuldade financeira, uma dificuldade na família ou no trabalho, e a gente não se prepara para enfrentar todas as dificuldades. A gente é meio que um avião. Você sabe que avião ele tem que fazer manutenção no ar, porque às vezes não dá tempo de parar e descer, e só um minuto, deu um defeito aqui, então vamos descer para consertar, depois a gente volta a voar. Não, tem que consertar no ar mesmo. E muitas vezes a gente vai aprendendo a resolver problemas no meio dos problemas. Por isso que alguém já disse que certa vez alguém orou a Deus pedindo sabedoria e Deus mandou problemas. O outro orou a Deus pedindo dinheiro e Deus mandou trabalho. Portanto, irmãos, a vida insiste em nos mostrar que não dá para sorrir o tempo todo. Isso é verdade. Mas aí entra um engano, e o engano, nessa verdade de que não dá para viver sorrindo o tempo todo, é o engano de que não dá para viver sorrindo nunca. E isso também é outro engano, é uma mentira. Porque é verdade que a gente não vai passar por toda a vida sorrindo, mas também não precisamos passar por toda a vida chorando. E vendo esse texto e aproveitando os ganchos do tema sintonizados, do culto que é da colheita, e do domingo à noite, que é uma celebração, afinal de contas estamos aqui para celebrar o culto que estamos prestando, porque isso aqui não é o culto que a gente presta, isso aqui é a celebração que a gente faz. A gente vem aqui para celebrar o culto que já tivemos durante toda a semana. Recarregar as baterias para mais o culto que vai durar mais uma semana, e assim sucessivamente.
Então estamos numa celebração, numa festa, estamos sintonizados naquilo que Deus quer de nós, e estamos no culto da colheita, abençoando a vida dos irmãos, trazendo alimento e material de limpeza e higiene. E aqui Deus está falando de que o povo tem que fazer festas 3 vezes por ano. Cada festa tem um significado, cada festa tem um motivo, cada festa tem um propósito, mas as festas e o propósito delas está sempre ligado à colheita que aquele povo tinha, à bênção que aquele povo recebia de Deus. Portanto, irmãos, precisamos estar sintonizados com as festas que Deus nos proporciona. Tem muito motivo para festejar, a gente é que é ingrato. A gente é que não presta atenção nas oportunidades e nas bênçãos que Deus nos coloca. Esse povo, no mundo antigo, vivia da agricultura e da pecuária. É um povo que plantava para comer e criava o bicho para comer. Portanto, esse povo aqui não sabe o que é ir num supermercado com um cartão de plástico e sair de lá com um alimento. Ele está acostumado a trabalhar a terra, a preparar a terra, a semear, adubar, tratar, cuidar e depois de um longo período, colher. Então eles já viviam assim há muito tempo. Num determinado momento da vida deles, e aqui em Deuteronômio, Moisés está prestes a passar a liderança para o Josué, e antes de passar ele faz uma espécie de revisão. Por isso que o nome do livro é Deuteronômio. Deuteros em grego é outros, e nomia é lei, então são as outras leis, ou uma espécie de revisão. Porque desde o Êxodo, Deus está falando e dando leis, e dando ordens, e dando estatutos e mandamentos perpétuos, para que aquele povo fizesse até o fim de suas vidas. E aí chega no final da jornada da liderança de Moisés, ele senta com o povo e diz, vamos fazer uma revisão aqui de tudo que Deus falou, e aí ele revisa tudo que foi falado. Tanto que essas festas estão lá no livro do Êxodo, no capítulo 23, e também estão em Levítico, no capítulo 23, portanto aqui ele está relembrando pela 3ª vez, botando na mente daquele povo, tem que fazer festa. Por quê? Porque se não for um mandamento, o povo se esquece. Para pensar, nós estamos hoje é que dia? 12 de novembro. Olha só, estamos a 1 mês e meio do final do ano. E aí eu te pergunto, quantas festas, quantas celebrações? Eu não estou falando de salgadinho, de mesa, de bolo. Eu estou falando de celebrar uma vitória, uma bênção, uma conquista, uma situação que foi resolvida. Quantas vezes esse ano você celebrou algo? Ah, fiz um negócio lá no meu aniversário. Geralmente é o que a gente faz, uma vez por ano. E olhe lá. Talvez esse ano, você que me ouve aqui, já fez aniversário e não teve festa. O que eu quero chamar a sua atenção não é que a gente tem que ficar todo mês ou toda hora fritando coxinha, assando salgado, comprando refrigerante, fazendo bolo, se bem que fazer muito bolo, comprar muito bolo é bênção, né? Mas o que eu estou dizendo é que nós devemos estar sempre sintonizados, ligados na vontade de Deus, que é que o seu povo viva festejando. Para celebrar a vida. Ah, pastor, mas eu não tenho motivo. Não tem, vou te dar pelo menos 3. A festa da Páscoa era celebrada para que o povo não se esquecesse da libertação que eles tiveram no Egito. Aquele povo era escravo no Egito. E Deus os libertou de maneira miraculosa, milagrosa, sobrenatural. Com as 10 pragas, depois abrindo o mar de juncos ou o mar vermelho, e dando àquele povo comida todo dia para comer, com um maná, uma farinha que caía do céu todo dia, dando uma proteção de nuvem para o calor
durante o dia e um aquecimento de fogo para o frio durante a noite. E aquele povo habitou no deserto por 40 anos, debaixo da proteção e da providência de Deus. A festa da Páscoa celebra a libertação, a liberdade. Éramos escravos e agora somos livres. É a Pessar, é a passagem, porque o anjo da morte passou no Egito, ferindo os egípcios, mas os hebreus, o povo de Deus, não foi ferido. Por quê? Porque eles mataram um cordeiro, pegaram o sangue desse cordeiro, aspergiram nos umbrais de suas portas, e onde tinha o sangue do cordeiro aspergido na porta, o anjo da morte não entrava. Sabe o que é que isso significa? Que o cordeiro foi morto para nos proteger da morte e nos libertar para todo sempre. Se isso não é motivo de fazer festa, meu irmão, eu não sei então o que você está precisando mais. Somos livres. O sangue do Cordeiro nos libertou da morte eterna. Porque somos pecadores e o salário do pecado é a morte. Mas quando o anjo da morte passar nas nossas vidas, o sangue do Cordeiro nos cobre e o anjo da morte não poderá mais nos tocar. E Paulo trocou uma ideia numa prosopopeia. Até rimou, hein? Sabe o que é prosopopeia? É de comer ou de passar no cabelo. É uma figura de linguagem. É um artifício da nossa língua, da nossa, principalmente, literatura. Prosopopeia é o ato de personificar objetos inanimados. Portanto, quando eu estou fazendo um discurso, ou quando eu estou escrevendo alguma coisa, e eu dou vida a algo que não tem vida, se eu de repente começar a conversar com esse copo, e aí copo, por que você és tão transparente? És tão transparente porque deseja que todos vejam o seu conteúdo? Isso é uma prosopopeia, porque eu estou personificando, dando vida a uma coisa que não tem vida. Paulo faz uma prosopopeia com a morte. Ele diz assim: onde está, ó morte? Como se a morte fosse uma pessoa. O teu aguilhão. Sabe o que é aguilhão? Na roça a gente chama de chucho. É aquele pedaço de madeira com uma ponta afiada, geralmente de ferro, que vai chuchando os bichos. O chucho. Por isso que fala vai chuchando. Mas a palavra certa e bíblica é aguilhão, que é aquele agulhão, né? E aí ele pergunta para a morte: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Por quê? Porque a morte, quando nós não temos o sangue do Cordeiro, quando nós não temos a liberdade e a verdadeira libertação, a morte é um aguilhão na nossa consciência. Ou você não conhece ninguém que entra em pânico e se desespera com medo da morte? Esse é o aguilhão da morte em todas as pessoas. O cara está com a conta recheada no banco, o cara é bilionário, mas se ele contrai uma enfermidade para a morte, ele se desespera. E a morte fica como que dando aguilhoadas na sua consciência: eu vou te pegar, eu vou te matar, o seu dinheiro não é suficiente, os seus contatos não são suficientes, a sua politicagem não é suficiente, eu vou te matar. E o cara fica doido, desesperado, com medo de morrer. Mas nós não temos medo da morte. Por quê? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Uma vez que somos libertos pelo sangue do Cordeiro, recebemos a vida eterna. Portanto, para nós morrer é lucro. Aleluia! Porque a morte é o bilhete de passagem para a eternidade. A gente não tem medo da morte, a gente não tem medo do anjo da morte, a gente não tem medo porque somos libertos. Isso merece uma festa. Sim ou não? Por isso que Deus falou: toda vez que se lembrarem disso, façam festa. Bota um sorriso no rosto. Tem motivo para se alegrar. Vocês são livres. Em segundo lugar, a festa é de Pentecostes. E a festa de Pentecostes é chamada pelos hebreus de Shavuot, que denota a ideia de
colheitas. Essa festa era feita para celebrar o produto da colheita. Porque aquele povo estava acostumado a plantar e colher. Eles viviam assim, desde sempre. Aí Deus diz: vocês não podem fazer uma colheita sem fazer festa. Como assim, Deus? Ué, quem criou a terra? O Senhor. Eu conheço a Torá, o Moisés escreveu até para a gente. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem criou as frutas, as sementes, os legumes e tudo que existe de vegetação e vegetais que vocês se alimentam? Foi o Senhor. Lá no Gênesis diz que foi o Senhor que criou toda a erva que produz no campo, e tudo aquilo que a terra dá foi criado pelo Senhor. Então, pois bem, se a terra fui eu que criei, se o produto da terra foi eu que criei, toda vez que vocês colherem desse fruto para se alimentarem e sobreviverem, vocês têm que fazer uma festa para mim. Portanto, se em primeiro lugar a gente tem motivo para fazer festa porque somos livres, em segundo lugar temos motivo para fazer festa porque não nos falta nada. Ou você não tem tido uma boa colheita? Ah, pastor, nem tão boa assim. Então veja bem como tem semeado. Porque quem semeia bem, colhe bem. Agora, ainda que sua colheita, em termos físicos mesmo, de comida na sua mesa, não esteja tão farta, você está aqui nessa noite, e eu tenho certeza que hoje, por mais difícil que esteja a sua situação, você já teve pelo menos 2 ou 3 alimentações, só hoje. Portanto, meu irmão, existe sim motivo para festejar. Basta que todos os dias olhemos as nossas mesas e percebamos que o fruto da colheita Deus tem nos dado constantemente. A terra continua produzindo, a chuva continua caindo do céu, não tem faltado o pão de cada dia nas nossas mesas. Isso é motivo de celebrar, motivo de fazer festa. Porque o propósito da festa das colheitas é exatamente esse: é não se esquecer que o Senhor teu Deus, repetido várias vezes no texto, é o Deus de toda a terra, é o Deus de toda colheita, é o Deus de toda providência. Você tem motivo para fazer festa, meu irmão. Você é livre. Você tem comida na sua mesa. E em último lugar, você tem a presença de Deus disponível para você. A festa dos tabernáculos é uma festa que acontecia logo depois de colher ou o trigo ou a uva. Toda vez que o povo se reunia para colher trigo ou uva, eles faziam a festa dos tabernáculos, uma vez por ano, armando as tendas. Por isso que chama festa dos tabernáculos. Um tabernáculo é uma tenda, é uma cabana, uma barraca feita de madeira e pano, onde aquele povo morava no deserto. E eles faziam as festas nessas cabanas, nesses tabernáculos. Eles armavam as tendas e ali passavam 7 dias, comendo pão, fruto do trigo, e bebendo o vinho, fruto da uva, e nas cabanas, e cantando, e dançando, e 7 dias fazendo festa. Por quê? Porque não faltava o pão, e não faltava o vinho, não faltava o trigo, e não faltava a uva. Não nos falta o pão, não nos falta o cálice, não nos falta o sacrifício de Cristo. O corpo dele foi partido, o seu sangue foi derramado. Portanto, há motivo para festejar a presença de Cristo em nosso meio.
A festa das cabanas representava a presença de Deus no meio do povo, porque as cabanas do povo eram armadas em volta da cabana de Deus, e o tabernáculo de Deus ficava no centro do acampamento, para que aquele povo olhasse e percebesse que a presença de Deus deve estar no centro das nossas vidas. Portanto, irmãos, nós temos um Deus que se revela em 3 pessoas. Nós temos um Deus que se revela em 3 festas. Nós temos um Deus que se revela como o Filho que se sacrifica, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, Deus que é Filho merece uma festa, a festa da Páscoa. Nós temos um Deus que é Pai, um Deus que é Criador dos céus e da terra e mantenedor de todos os recursos que existem nesse lugar. Portanto, Deus que é Pai e provedor merece uma festa. E nós temos um Deus que é Espírito Santo, que armou a sua tenda entre nós e que se derramou no meio de nós e que habita em nós, tabernaculou em nosso meio. Portanto, Deus que é Espírito merece uma festa. Festa da Páscoa, festa de Pentecostes e festa de tabernáculos. Nós não nos reunimos aqui 3 vezes por ano para celebrar essas festas com esses nomes, com 7 dias e com esses elementos. Por quê? Porque nós entendemos que de maneira espiritual tudo isso se cumpriu em Cristo e no derramamento do seu Espírito. Portanto, a festa da Páscoa não é para ser celebrada no mês de Abib, que é mais ou menos lá em abril, é para ser celebrado todo dia. Portanto, a festa de Pentecostes não é para ser celebrada uma vez por ano, é para ser celebrada todo dia. A festa dos tabernáculos é para ser celebrada todo dia, porque todo dia nós somos livres, todo dia nós temos a providência e todo dia nós temos a presença de Deus. Você está nessas festas, meu irmão? Todo dia tem 3 festas para você ir. Todo dia tem 3 festas para você fazer. Ai, eu estou tão triste. Ai, eu estou tão cabisbaixo. Ai, eu estou tão deixado para trás. Ai, ninguém me ama, ninguém me quer. Ó vida, ó céus, ó azar. Lembre-se, o Senhor teu Deus te convida todo dia para 3 festas. Bota um sorriso no seu rosto, porque o Cordeiro foi morto e você tem a liberdade. Bota um sorriso no seu rosto, porque há comida na sua mesa. O Deus da providência está te dando tudo que você precisa. Ele é o teu pastor, nada te faltará. E bota um sorriso no seu rosto, porque o Espírito de Deus habita em você e te dá condição de fazer tudo pelo seu poder. Você tem pelo menos 3 motivos para festejar. Portanto, não saia daqui sem colocar um sorriso no seu rosto. Os dias são maus? Sim. O mundo é injusto? Sim. Os problemas não mandam aviso? Sim. Mas, contudo, há motivos para a festa. E se você que me escuta aqui nesta noite, ou aí pela internet, acha que sua vida não tem motivo para sorrir, talvez você não conhece o Deus triuno. Talvez você não conheça o Deus que é Filho, que morreu para te dar a liberdade. Talvez você não conheça o Deus que é Pai, que providencia tudo para você até o dia de hoje. Talvez você não conheça de maneira íntima o Deus que é Espírito e quer habitar dentro do seu coração.